Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com você sobre o maravilhoso O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Um livro que eu já esperava que fosse bom, mas que me surpreendeu muito positivamente e que também foi bem diferente do que eu imaginava. Isto porque eu sabia que esta aqui é uma obra importantíssima para a compreensão do processo de colonização da Nigéria pela Inglaterra e, por extensão até, do processo todo do continente europeu colonizando o continente africano, e eu sabia também que esse livro trata sobre o início desse contato entre os povos originários com o povo inglês. Só que eu imaginava que esse contato aconteceria mais no início do livro. Não, ele acontece bem mais lá no final. E todo este mundo que existia antes, o mundo que será despedaçado, nos é apresentado antes com uma riqueza de detalhes impecável. Antes de nós partirmos diretamente para o enredo deste livro, é interessante falarmos um pouquinho do autor e do porquê de ele ter escrito este livro. O Chinua Achebe é filho de pais protestantes, ou seja, ele é filho de pessoas que seguiram a religião que será introduzida no continente africano pela colonização. E ele escreveu este livro como uma resposta a alguns ideais da colonização, de que eles é que teriam levado a civilidade para aquele continente, depois de estudar vários textos na faculdade e ver como que o continente africano e os povos originários eram retratados apenas como selvagens, como pessoas sem lei. É muito comum, né, na visão do colonizador, dizer que ele está trazendo a civilidade para aquela comunidade, ignorando todos os seus costumes. Então, Chinua Achebe escreve este livro que, embora publicado no século XX, se passa no momento anterior à colonização inglesa e mostra que naquelas comunidades existia sim um sistema de normas sociais, religiosas e de costumes. E segundo o que ele mostra, esse mundo era perfeito e sem defeitos antes da chegada dos ingleses? Não. É isso que torna esse livro tão interessante. Nenhum lado aqui tem 100% de razão nas suas posições, nas suas ideias. Um dos costumes mais marcantes aqui para nós, olhando de fora, é o de considerar malditos os gêmeos. Então, nesta cultura, antes da chegada dos ingleses, era muito aceitável que os gêmeos, considerados amaldiçoados, após o seu nascimento, fossem levados para uma tal de floresta escura, onde os espíritos malignos deveriam ser deixados. É óbvio que essa tradição minava não só a vida dos recém-nascidos, mas também a saúde mental dessas mães. Imagine como é que elas ficavam após dar à luz gêmeos. Embora fosse parte do costume e elas não se insurgissem contra isso, isso não impedia que elas sofressem. Só que outros costumes que não atentavam contra a vida ou a integridade de ninguém também foram minados quando desse encontro, desse choque cultural. E para mim o grande mérito desse livro é justamente esse, é mostrar quais eram essas lacunas no sistema social vigente até então que permitiram que algumas pessoas aceitassem de forma tão tranquila e, no caso específico deste livro, de forma tão pacífica a chegada de outros costumes impostos por um outro povo. Vamos comentar finalmente sobre o enredo. Este mundo que será despedaçado porque a sua religião, a sua cultura e as suas leis serão subjugadas por um outro povo, nos é apresentado através da história do Oconco, um homem muito corajoso, muito valente, um exemplo de virilidade perante o seu povo. O lugar onde ele mora, né, a sua aldeia, o Muófia, é a mais temida da região, conhecida por ter muitos guerreiros, muitos homens valentes. E ele é o homem mais valente de Umuofia. Então, veja, é o mais valente dentre os valentes. E ele tem muito orgulho das tradições e dos costumes do seu povo e faz de tudo para manter esses costumes vivos e se preocupa igualmente com a continuidade, com a manutenção desses costumes em relação aos seus filhos. O Oconco, desde pequeno, tinha muita vergonha do seu pai. Um homem muito mal visto por ter uma palavra que não valia muita coisa. Ele devia para meio mundo, prometia pagar, não pagava. E, além disso, era um cara que realmente trabalhava menos do que os demais e vivia por aí tocando sua flauta. Era um homem muito tranquilo, muito sossegado, mas não tinha só defeitos, ele, claro que também tinha qualidades. Ele tinha essa alma de artista, de músico, e também era um homem muito carinhoso, ele era muito afável. Só que o Oconco, por conta dessa vergonha, pautou toda a sua vida em ter uma atitude diametralmente oposta à do pai.
O grande medo do Okonkwo já adulto era ter alguma semelhança, algum ponto comum com este pai. Então, justamente por isso, ele se torna uma pessoa muito grossa, muito amarga também, porque na cabeça dele, a expressão de sentimentos, a expressão de afeto, o compararia justamente ao pai. Existe um trecho aqui no livro, na página 33 da minha edição, que é perfeito para descrever este protagonista. Talvez, no fundo do coração, Okonkwo não fosse um homem cruel, mas toda a sua vida era dominada pelo medo, o medo do fracasso e da fraqueza. Era um medo mais profundo e mais íntimo do que o medo do mal, dos deuses caprichosos e da magia, do que o medo da floresta e das forças malignas da natureza, de garras e dentes vermelhos. O medo de Okonkwo era maior que todos esses medos. Não se manifestava externamente, jazia no centro de seu ser. Era o medo de si próprio, de que afinal descobrissem que ele se parecia com o pai. Então, por conta deste medo e sempre guiado pelo julgamento alheio, ele suplanta sentimentos e boas ações que ele poderia ter, em nome desses bons sentimentos, para se parecer mais valente do que é. Por conta dessa dureza moldada, o Okonkwo vinha qualquer comportamento diferente do seu como errado e também como uma ameaça. Só que, para azar deste homem, o seu filho mais velho se parece bastante com o avô. E ele se preocupa, ele se aflige absurdamente quando observa o filho e vê aquela alma artista, aquele rapaz carinhoso. Nessa comunidade, as mulheres têm muito pouco valor, né? Elas servem para procriar e para serem esposas. E isso dói profundamente no Okonkwo, porque ele gostaria de poder expressar afeto, de poder expressar admiração pelas filhas, que são, sim, parecidas com ele, não na dureza, não na rudeza, mas na vontade de manter as tradições. Essas filhas do Okonkwo são muito inteligentes, muito espertas, e elas sabem como agir para agradar o pai e também como elas fazem para preservar alguns costumes. Então o Okonkwo tem um orgulho absurdo dessas meninas, mas não expressa suas emoções, mais uma vez, pelo medo de se parecer com o pai. Só que as meninas conseguem captar esse afeto indireto que o pai sente por elas. Já o menino consegue também captar todo o desprezo que o pai deve sentir por ele. O Okonkwo não é intrinsecamente mau. Ele vem de uma família pobre, é filho de um homem pouquíssimo respeitado na aldeia e conseguiu, apesar de tudo isso, construir a sua fortuna, a sua fama como corajoso, e ele consegue ter uma vida muito boa, assim, ele tem condições de vida muito interessantes e consegue oferecer uma condição igualmente boa para suas 3 esposas e para os seus 7 filhos. Ele é realmente moldado por este ideal de virilidade do grupo, mas ele também se submete às leis locais. E num determinado momento, lá no meio do livro, ele precisa se retirar de Umuofia com toda a sua família. Esse momento de sair da sua terra e de sair desse lugar onde ele era tão respeitado e também tão temido, é um baque para o Okonkwo. O mundo dele começa a se despedaçar ali. Não deixa de ser um ponto de humilhação para ele, essa retirada, mas ele em nenhum momento se opõe a essa necessidade de retirada, porque ele está seguindo uma regra do clã e ele é tão seguidor destas tradições que ele não ousa contestar esta regra. É nesse meio tempo, entre a saída do Okonkwo da comunidade e o seu retorno, que os brancos chegam. Só que mesmo antes da chegada dos brancos, nós conseguimos perceber, numa conversa aqui e outra ali, que alguns costumes, algumas tradições já eram questionadas por diversas pessoas. O filho mais velho do Okonkwo é muito contrário, não só à postura do pai, mas também a alguns costumes, especialmente em relação ao que eu comentei no início do vídeo, de se descartar os recém-nascidos. Como eu disse, ele é uma pessoa muito carinhosa, ele não expressa tanto carinho como ele gostaria por medo do pai. Mas ele é um rapaz muito carente de expressões de afeto e ele também tem muita compaixão pelos próximos, principalmente por esses bebês. Existe também um amigo do Okonkwo, o Obierika, que também faz umas críticas muito interessantes. Ele é um dos personagens, intelectualmente falando, mais interessantes desse livro, e ele consegue fazer críticas não só em relação aos costumes de Umuofia, mas também comparar algumas outras práticas de outras comunidades próximas e estabelecer ali vantagens e desvantagens de uma ou de outra. Então veja, o questionamento dessas tradições já existia.
E isso foi o terreno fértil que os brancos encontraram em Umuofia para semear as suas ideias. Quem foram as primeiras pessoas que foram adeptas das práticas pregadas pelos anglicanos, né? Que eles estavam levando o cristianismo. Vamos lembrar que a Inglaterra não é católica, a Inglaterra é anglicana. Então, quem foram os primeiros cristãos convertidos nesses povos? Justamente as pessoas que criticavam as práticas anteriores ou que, de alguma forma, foram vítimas delas. Lembra lá das mães dos gêmeos que eram obrigadas a doar os seus filhos. Embora o livro mencione que em outras comunidades houve muito derramamento de sangue na colonização, aqui em Umuofia ela foi relativamente pacífica. E foi pacífica justamente porque a igreja anglicana oferecia a essas pessoas um sistema de crenças diferente em que eles, antes oprimidos, poderiam ser acolhidos. O grande trunfo do colonizador em Umuofia não foi encher a aldeia de gente branca ou de subjugar as pessoas fisicamente. Foi encontrar dentre o próprio povo pessoas que aderissem às suas ideias. Eles fizeram do próprio nativo seus aliados. E essas pessoas, claro, eram justamente as que se incomodavam com as crenças antigas. Mas ao final do livro, existe uma fala de um destes homens que está mais preocupado com o avanço do cristianismo e pelo que ele diz, nós conseguimos descobrir quantos brancos tem em Umuofia e isso corrobora o que eu estava dizendo agora sobre o trunfo dos ingleses ter sido a própria população. Olha só. Não será difícil tentar expulsar os homens brancos de Umuofia, pois só há 2 deles. Mas que dizer da nossa própria gente que segue o mesmo caminho e a quem eles deram poder? Então veja, o livro não ignora que em outras comunidades a tomada de poder pelos ingleses foi violenta. Isso é dito, tá? Não é um livro que romantiza a colonização, até porque o intuito do Chinua Achebe com essa obra era justamente ser um contraponto a ela. O que esse livro faz é mostrar que existia, sim, um sistema de crenças e de leis próprios, mas que algumas pessoas, descontentes com este sistema, mudaram de lado. Um outro fator que colaborou muito para a adesão ao cristianismo por tantas outras pessoas foi a construção da igreja. Quando esses primeiros missionários pediram uma terra para construir a sua igreja, os anciãos locais se uniram e decidiram que eles poderiam sim construir a sua igreja, lá na floresta amaldiçoada. Para eles, a lógica era a seguinte: deixa eles irem lá, na floresta amaldiçoada, eles constroem a igreja lá e os maus espíritos vão dar conta deles. Só que o que aconteceu? Nada. Esses homens construíram a sua igreja, chegavam fiéis, cada vez mais fiéis, e nada aconteceu. Esse fator serviu para que eles reforçassem aquele discurso de que vocês servem a deuses que não existem. É aquela velha história de qualquer processo de colonização e principalmente de colonização religiosa, né? Só o meu caminho é certo, venha até mim que Deus só está comigo. O que está aí com vocês não é nada. Claro que nem tudo são flores, nós acompanharemos também a chegada de um cristão bastante duro nas suas ideias, bastante preconceituoso, tão intransigente lá quanto o Okonkwo, e que não sabe agir com a mesma sabedoria destes 2 primeiros missionários que conseguiram tantas conversões, comendo ali pelas beiradas e aproveitando só as fragilidades do grupo. Nós sabemos como é o final desse processo de colonização e o que aconteceu com a Nigéria depois. Mas é muito interessante, ainda assim, acompanhar não só essa questão de como o cristianismo foi incutido em Umuofia, mas principalmente acompanhar a história do Okonkwo. Ele é um protagonista muito interessante e o final reservado a ele é arrebatador. Eu fiquei boquiaberta com o final desse livro. É um dos melhores finais que eu já li. É algo que você olha e fala, eu não acredito que ele fez isso, mas segundos depois nós pensamos, realmente é a cara do Okonkwo ter feito isso para preservar a honra da sua família, para preservar o seu nome. Esse é um dos livros mais não maniqueístas que eu já li, e embora ele seja muito focado em desenvolver ideias, em apresentar ideias, ele é pautado em ações. O enredo dele é muito dinâmico, está sempre acontecendo alguma coisa, e todo o sistema social e religioso nos é apresentado
pelas atitudes mesmo do povo. São festas, são comemorações, são disputas, e através de tudo isso é que nós aprendemos como eram os costumes originários do povo Ibo. E é justamente por isso que nós conseguimos compreender algumas atitudes do Oconco e de outras pessoas também, apesar de não concordar com elas. Esse livro é tremendamente bem escrito. Ele combina um enredo instigante, vibrante, com uma construção de personagens interessantíssima e também uma exposição cultural impecável, como eu não vejo há muito tempo. Para quem quiser mais informações a respeito deste livro, ele é mencionado aqui no livro da literatura, que é um livro que eu sei que muita gente tem. Existem algumas páginas aqui dedicadas ao Chinua Achebe e também a este livro, que é considerado o marco inicial da literatura nigeriana contemporânea. Recomendo bastante a quem tem este livro da literatura que dê uma olhada. Tem informações bem valiosas aqui. Claro que não dá tempo de comentar sobre todas aqui no vídeo. Adoraria, mas não há tempo para isso. Mas fica aí a dica dessa leitura complementar também. Eu não comentei no início, mas este livro aqui é uma publicação da Companhia das Letras e ele tem um prefácio que eu considero perigoso. Ele fala demais. O prefácio desse livro conta quase tudo que acontece até o final do livro. Então, se você não gosta de spoilers, pule o prefácio, tá? Pelo bem da sua leitura. Até eu, que não ligo muito para essa questão de spoiler, fiquei incomodada por ter descoberto no prefácio coisas que seriam mais interessantes terem sido descobertas ao longo da leitura. E segundo o próprio livro da literatura, este aqui é o romance africano mais lido no mundo. Ele já foi traduzido para mais de 50 idiomas e vendeu mais de 12 milhões de cópias. Devo dizer que esse sucesso não é à toa, realmente é um livro muito bom. Ele é o primeiro volume de uma trilogia. Eu pretendo ler os próximos 2 livros, talvez não neste ano, mas vou continuar lendo Chinua Achebe. Esse aqui com certeza entra na minha lista de melhores livros de 2022. Depois de rasgar tantos elogios para este livro, só me resta pedir a você que curta esse vídeo, caso tenha gostado dele, e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!